Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para louvar o Senhor Jesus. Hoje, eu, pastor Gabriel, Jefter, Bruno, William, estamos aqui, fazendo mais um trabalho para poder os irmãos ficarem um pouco mais juntos com sua família e louvar ao Senhor. Eu tenho aqui a palavra em Salmo 9, versículo 1 e 2, ele diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei e contarei as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores. E no versículo 9, ele também fala, que o Senhor será o alto refúgio para o oprimido, o alto refúgio nos tempos de angústia. Eu sei que esse momento os irmãos estão um pouco apreensivos pelo que vem acontecendo, mas mesmo assim eu convido o irmão com alegria em seu coração, grato ao Senhor Jesus por ter feito maravilhas em nossas vidas, porque Ele é grande, Ele é maravilhoso. Nós iremos cantar e louvar ao Senhor Jesus. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda com
presença aumente. Aumenta, Senhor, vem sobre nós, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente.
Irmãos, que bom que a gente pode celebrar ao nosso Deus, nosso Pai. Nós sempre devemos ter alegria em nossos corações para exaltar o Senhor, louvar ao Senhor. Nós vamos ler o texto para a nossa meditação hoje e pedimos a você que acompanhe Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9. Saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores, e se sentaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E depois, e aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, porque não vim chamar justo, mas pecadores. Esse, portanto, é o texto da nossa meditação de hoje. Quando nós meditamos na palavra de Deus, tanto para a nossa própria edificação devocional, ou quando a gente medita na palavra de Deus para ensinar, pregar, nós encontramos na própria palavra do Senhor a fonte inesgotável. Quando a gente pensa em um assunto, a gente busca, portanto, o texto, mas há outros textos que falam desse assunto. E aí a gente, a cada momento que busca, a gente será enriquecido com esta palavra, como disse, uma fonte inesgotável. O texto que nós lemos é um texto da chamada de Levi, Mateus. E um texto bastante conhecido por nós. Jesus, passando, viu Levi no seu setor de trabalho. Ele era um coletor de impostos, era um cobrador de imposto, ele era um funcionário público, funcionário do Império Romano, era um judeu. E estava ali, Jesus passando, chama, convida e ele segue a Jesus. Logo após ele seguir a Jesus, disse que ele convida o nosso Senhor para ter uma refeição na casa dele, e Jesus foi. O texto que nós lemos diz isso. Aí Jesus vai, senta com eles e começa então ali a ter essa refeição. Os amigos de Levi eram publicanos, também colegas de trabalho, e outros, que o texto diz, pecadores. Então, tanto os publicanos como pecadores eram vistos pelos judeus, especialmente pelos fariseus, como pessoas que eles não deviam se misturar, tá? E aí, Jesus agora, o mestre, se encontra com eles. E vendo isso, os fariseus perguntam para os discípulos de Jesus: ora, por que o teu mestre come com publicanos e pecadores? Jesus interpõe e responde a eles, não deixa que o discípulo responda. Jesus vai e responde para eles. E aí Jesus diz para eles: ora, não são os sãos que precisam de médico, mas aqueles que se encontram doentes. Aí Jesus diz: ora, não é mais importante sacrifício, mas misericórdia. Ok? Então, o reino de Deus, ele veio para transformar pessoas. O reino de Deus é exatamente aquele reino onde traz novos princípios e valores diferentes deste mundo, inclusive também da religião judaica. Porque eles se pegavam a princípios e valores que
que eram muito mais humanos, de homens, do que os princípios estabelecidos por Deus nos 10 mandamentos, ou os desdobramentos desses mandamentos. Então, o que Jesus ensina aqui, logo, é que cada pessoa do reino de Deus é um agente usado pelo Senhor para transformação de pessoas e de ambientes. Ora, Jesus não se preocupou com que as pessoas pensassem dele. Jesus não se preocupou com que a religião judaica pensasse a respeito dele como mestre. Não se preocupou com isso, porque o foco de Jesus, a preocupação de Jesus era exatamente as pessoas que precisavam de transformação. Então, Jesus come com eles. O que Jesus também nos ensina aqui é que o ambiente não pode ser o agente de transformação da nossa vida, mas nós devemos ser agentes para a transformação do ambiente e também de pessoas. A religião judaica, eles se preocupavam muito mais com o homem exterior do que com o homem interior. Capítulo 23 de Mateus, Jesus deixa isso muito claro quando ele se refere aos líderes judaicos, aos escribas, aos fariseus, que se assentavam na cadeira de Moisés, ensinavam e até diziam de coisas importantes, mas eles não viviam isso, porque a preocupação deles era se apresentar, as suas indumentárias, as suas vestes, orando em cada esquina para ser visto que eles eram pessoas muito espirituais. Então Jesus está aqui trazendo algo novo, dizendo que a nossa espiritualidade, ela precisa ser manifesta nos ambientes também de pecadores, de pessoas que precisam de ouvir os princípios e os valores do reino dos céus. Portanto, Jesus ali, ele é o agente de Deus, ele é o Salvador para transformar aquele ambiente o qual ele estava. E isso mexeu com a cabeça e com a estrutura da religiosidade dos fariseus. É como eles estivessem dizendo assim, na verdade era isso que eles estavam dizendo: nós somos espirituais a tal ponto que não podemos nos misturar com eles, com esses publicanos e pecadores. Aí Jesus está também trazendo para eles, mexendo agora com essa nova realidade, dizendo para eles o seguinte: não, a nossa espiritualidade, ela é poderosa quando a nossa presença, a nossa ação, a nossa atitude contribui para abençoar as pessoas. E aí ele usa: quem precisa, portanto, de médico são os doentes. Usando de uma expressão irônica, a gente poderia dizer: bom, vocês não precisam do reino de Deus. Vocês que são muito espirituais, vocês são tão bons que não precisam do reino de Deus. Mas estas pessoas aqui, amigos de Levi, publicanos e pecadores, eles necessitam do reino de Deus. A religião, meu irmão e minha irmã, não pode ser mais importante do que os princípios e os valores do reino dos céus. O que estava acontecendo lá no contexto em que acontece aqui o episódio de Jesus chamando Levi, ou em todo o contexto daquela época, é que
os valores da religião estavam sendo mais importante do que os princípios e valores do reino dos céus, que foi ensinado por Jesus nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Jesus ensina ali princípios éticos, valores do reino dos céus. Entre eles, Jesus disse que bem-aventurado sois os pacificadores, bem-aventurados são aqueles que os misericordiosos, bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça. Então, Jesus está ensinando para eles de que a religião ou a nossa religiosidade, ela não pode ser superior ou mais importante do que os princípios que Jesus veio e estabeleceu aqui para nós vivermos. Então, amados, encontramos nesse texto aqui de Mateus, o qual Jesus então convida a Levi, e Levi vai, segue a Jesus, convida Jesus para comer com ele e convida seus amigos. Olha a importância aí de uma pessoa que tem um encontro com Jesus, segue a Jesus e ele convida seus amigos. Levi não deixou de ter amizade com essas pessoas. E Jesus não nos ensina que nós temos que deixarmos de ter amizade com pessoas que ainda não são cristãs, ou que ainda não fazem parte do reino de Deus. É o contrário, nós devemos sim nos relacionar com essas pessoas, porque a religião não pode ser mais importante. Os princípios do reino de Deus e os valores, ele começa em nós de dentro para fora. Jesus falou do reino dele, comparando como uma semente de mostarda, como também um fermento. Ele diz que o reino de Deus é como semelhante. Ele usa essa parábola. A semente da mostarda, que é tão pequena e que produz uma planta de ramos grandes, onde as aves vêm e sentam e pousam. Jesus está ensinando aí que o reino de Deus, ele vai desenvolvendo em nós os seus princípios e valores, e a cada dia e a cada momento que esses valores vão sendo estabelecidos, nós seremos maiores e mais importantes agentes do reino de Deus para abençoar nosso ambiente, para abençoar nossa casa, para abençoar nossa família, para abençoar nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de estudos, de escolas, faculdades, enfim. Quanto mais o reino de Deus vai sendo desenvolvido em nós, os seus princípios e valores, seremos pessoas que vão influenciar o vizinho que está à nossa direita, à nossa esquerda, aqueles que moram na nossa rua. E aí Jesus, portanto, ensina para eles o que é mais importante. Não é o sacrifício que você apresenta a Deus, não é o culto que você vem aos domingos, às noites ou outros dias e celebrar a Deus. Ele diz: o mais importante, na verdade, é ter um coração cheio de misericórdia, um coração cheio de compaixão. Então Jesus está ensinando esses valores aos seus discípulos que estavam presentes ali, mas também responde a pergunta dos fariseus: por que o mestre de vocês come com pecadores e publicanos? Porque eles precisam. Então, amados, esse texto é finalizado com Jesus dizendo para eles que
não se coloca vinho novo em odres velhos. Eu sei que você já sabe o que isso significa, que Jesus está ensinando, mas alguns talvez não saibam, e aí eu preciso só dar essa palavra. O vinho novo não se coloca no odre velho. O odre velho já deu o que pôde dar no sentido de elasticidade, porque ele é de couro. Então chega um tempo que ele envelhece e ele não vai elastecer, ele não vai mais não vai poder mais se elastecer. E aí o que acontece? Se colocar o vinho novo nesse odre velho, o vinho novo, na sua fermentação, ele vai estourar o odre velho. Então esse odre velho não serve mais para isso, para colocar o vinho novo. Jesus está ensinando e falando de que a nossa religiosidade, as nossas tradições, não são tradições de princípios bíblicos, dos mandamentos, são as tradições que os homens criam, que às vezes a religião cria, o formato dela cria, ela pode ser um obstáculo exatamente para viver os princípios e os valores do reino dos céus. No contexto que Jesus estava falando ali, refere-se aos judeus que tinham uma religião tão rígida e que não admitia um judeu sentar com um pecador para comer junto com ele. É como nós falássemos hoje: quem junta-se com porco, farelo come. Essa expressão significa, é a mesma coisa de porco. Eles pensavam o seguinte, que aqueles que se assentam com um pecador para conversar, para trabalhar ou para comer junto, se tornam um pecador. E não é verdade, porque não é o ambiente que deve nos transformar, mas sim a nossa convicção de vida cristã, os nossos valores é que deve transformar o ambiente. Portanto, querido, que o Senhor nos ajude nesse tempo que nós estamos vivendo sem poder nos reunir em culto coletivo aos domingos e outros dias da semana. Que Ele nos ajude a compreender que os valores e os princípios do reino de Deus está além de um ajuntamento, que os princípios e valores do reino dos céus está em cada um de nós, para podermos então sermos agentes de transformação no ambiente onde nós estamos. Que nesses dias você continue sendo um agente de Deus na sua casa, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus vizinhos, e tornando por esses princípios e valores a sua casa a igreja de Cristo nesse tempo, porque não sabemos como será depois dessa pandemia, quais valores que serão mudados. O importante é que nós continuemos a permanecer nos valores do reino dos céus e entendendo que mesmo com transformação da sociedade, nós continuaremos sendo igreja de Cristo, o povo de Deus aqui na terra, para abençoar outros. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor Jesus.
Daremos grande ao Senhor. Aleluia. Nós precisamos dar algumas informações aos irmãos. Iniciou no dia 30 de abril uma campanha de oração. A nossa Convenção Batista Brasileira lançou uma campanha de oração, sendo o mês de maio o mês da família. Então você vai estar recebendo um link, você acessará esse link e tem lá um tempo de oração voltado para a família, orando pelas nossas famílias e orando também pelas famílias no Brasil. E também agradecemos a todos os irmãos que têm ajudado, que têm colaborado com a área social da igreja. Os irmãos continuarão a procurar a irmã Elisete ou aqui na secretaria aqueles que desejarem dar a sua contribuição. Questão de ofertas e dízimo, os irmãos já têm aí a orientação e recebe naquele roteiro para a família, tem ali o número das contas e também os dias de funcionamento da secretaria, tá? Então, obrigado a todos os irmãos que têm orado, que têm se empenhado e que têm seguido as orientações. Continuemos, portanto, a ser a igreja na casa. Não é a igreja que se reúne na casa, mas a sua casa tem sido igreja nesse tempo. Nós temos um slogan aqui na igreja que há muito tempo nós falávamos, assim: cada casa uma igreja e cada crente um discípulo. Então a sua casa tem sido uma igreja nesse tempo e quem sabe, eu acredito que depois dessa pandemia, essa será uma nova realidade da vida da nossa igreja e da vida talvez de tantas outras igrejas. Vamos estar orando? Ore conosco nessa hora. Pai, nós agradecemos a Ti, louvamos o Teu nome, agradecemos pela oportunidade que temos de cultuar ao Senhor. Obrigado por cada família, obrigado por cada irmão, Senhor, por cada lar. Pedimos que a Tua mão de bondade, graça, Senhor, seja derramando sobre cada família, Deus, a paz, a alegria, nesse tempo, Senhor, e em todo tempo, Senhor, que a Tua paz reine na nossa casa, no nosso lar, e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, desde agora para todo sempre. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus.